Agora nós vamos para a apresentação do trabalho do Cláudio Akimoto, que vai nos apresentar um texto que tem como título Por uma Ética do Chamado, e quem vai comentar em seguida é a Manuela. Bom, vamos lá então, pessoal. Trouxe aqui a apresentação para vocês, que preparei o texto sozinho, né? Mas como foi já nas outras jornadas, não seria possível. O texto tem um trabalho conjunto aqui, não só no Seminário 7, mas nas diversas atividades do bloco. Então, eu espero que tenha um pouquinho de cada um aí presente. Mas eu destacaria dois nomes, talvez. Um deles é da Bárbara, que sempre frequenta aí as atividades e coloca uns comentários sempre uma outra posição, e que acho que, espero que meu texto articule com isso. Tanto quanto da Adriele, que comentou hoje já de manhã, foi desde cedo uma leitora e uma debatedora dessas ideias aqui, que eu vou apresentar para vocês. Eu vou começar lendo um poema, da Anna Akhmatova, uma poeta russa, e é um poema que chama Lot's Wife, a esposa de Ló, sobre o conto bíblico da esposa de Ló. Então, o poema é assim: o homem justo seguiu o brilhante enviado de Deus, por sobre uma montanha negra em uma trilha gigante, enquanto uma voz incansável atormentava sua esposa. Ainda não é tarde demais, ainda dá tempo de olhar para trás. As rubras torres de Sodoma, sua terra natal, a praça onde antes cantava, o pátio onde antes fiava, as janelas vazias da casa elevada, onde seus filhos e filhas abençoaram seu casamento. Apenas um olhar para trás e uma súbita pontada de dor, costurando seus olhos, antes mesmo de que pudesse fazer um som. Seu corpo lapidado em um sal transparente, e suas ágeis pernas enraizadas no chão. Quem há de chorar por essa mulher? Não parece ela, insignificante demais, para que ela lamente, e no entanto em meu coração eu jamais a negarei. Ela quem deu a própria vida, porque escolheu olhar para trás. Foi baseado na história bíblica da esposa de Ló. E eu vou tentar discutir esses casos em que, acho que o Mauro trouxe isso em um dos encontros da oficina da voz, que o paciente está se deslocando numa certa direção no curso de tratamento, mas após uma intervenção ele olha para trás e recai, né, e despenca, e vem um cenário de destruição ou de um quadro de passagem ao ato, alguma coisa assim. Então eu vou tentar capturar uma discussão sobre esse agenciamento do olhar e da voz nesse momento em que, em resposta a algo, o sujeito olha para trás e nisso ele perde a vida, se cristaliza. Então, vai ser uma discussão sobre olhar e voz, sobre tempo e espaço, pela essa ideia da mudança de posição, né, subjetiva, tanto quanto o tempo da interpretação para isso. E espero que isso possa ser escutado nessa dupla valência clínica e política desse problema, né? Então, vamos lá. Vou partir da ideia de trauma a partir de três elementos, né, que compõem o trauma. Um deles com Freud, né, de que o trauma é uma experiência dotada de uma temporalidade específica, né, Freud vai dizer, denominamos traumas aquelas impressões cedo experienciadas e mais tarde esquecidas, mas que retornam, né? Essa temporalidade específica do trauma, que tanto confunde passado com presente, quanto suspende o curso do tempo, é um primeiro eixo. O segundo é com Lacan, né, do trauma, pela lógica do significante, como um lugar, como a posição de um furo. Então, Lacan vai dizer, trauma é que alguns acontecimentos venham a se situar num certo lugar na estrutura, e que ocupando esse lugar, eles assumem o valor traumático do acontecimento. Né? O acontecimento é puxado por esse lugar, ele ganha esse valor traumático. Né? Ele vai criar o neologismo traumatismo, né? Furo com trauma. E do Alain de Gervaio, a ideia de que o trauma ele é de alguma maneira vivido na relação com o outro. Né? Ele vai dizer, o traumatismo lhe revela que o outro, que ele acreditava poder se fiar, que ele se sustentava nessa posição de ideal, deixou de ser um lugar fiável, né? Não é mais fonte de sentido para o mundo e tornou um puro não-sense. Então, tempo, espaço e relação com o outro. São as pecinhas da coisa. Né? Então, eu vou tentar discutir essa passagem e esse olhar para trás como um embate entre duas forças.
por um lado, o chamado do analista, como isso que tenta invocar o sujeito, trazer ele a advir, né, para ele assumir uma nova posição, colocar ele em movimento, né? E, por outro lado, essa força do trauma, essa força do super-eu que puxa o sujeito de volta para ficar fixado naquela posição de gozo, né? Paola Miele vai dizer sobre essa questão topológica da mudança de posição subjetiva, né? Vai dizer que no lugar subjetivo a gente só reconhecer tanto a dimensão do significante quanto a presença do objeto A, né? É na realidade pulsional do lugar, de sua dimension, né, da sua dimensão de dizer, que é atravessada a incidência do objeto A e das pulsões, né? E eu vou destacar o olhar e a voz, né, tomados em articulação, né? A ideia que está no Freud da plasticidade dos objetos A, ou no Lacan da conexão dos objetos A, né? Às vezes a gente fala muito da voz, mas eles são sempre, os objetos vão ser tomados dentro dessa estrutura sincrônica que faz eles funcionarem juntos, né? As separações funcionais que a gente faz é mais pedagógica, né? Não é tão rígida a separação. Mas vamos lá, né? Sobre a esposa de Ló, né, tem um autor, um psicanalista britânico, né, Stephen Frosch, que ele vai recuperar essa história, né? Essa história está na Bíblia, no Gênesis, e faz parte do enredo da destruição de Sodoma e Gomorra. A situação é que Deus ia destruir lá a cidade, e uns anjos são enviados para a casa do Ló para avisar ele, falar, cara, sai daí que o negócio vai pegar fogo. E os anjos dizem para ele o seguinte, né? Você tem que fugir, foge para as montanhas, segue seu caminho, mas segue sem olhar para trás. Pega suas coisas e vaza. E o Ló, ele tinha uma esposa e 4 filhas. 2 dessas filhas já eram casadas com homens da cidade. E eles tentam ir lá avisar essas filhas e os maridos não deixam elas ir embora. Não, vocês vão ficar aqui, não vão embora não, que loucura é essa. Então o Ló parte, ele, a esposa e as outras 2 filhas. E no caminho, quando eles estão escapando, né, começa a destruição sobre a cidade e a esposa de Ló olha para trás, né? O único verso da Bíblia que ela aparece, né, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Em Gênesis 19, 26. Ela olha para trás, vê a destruição da cidade, a fúria de Deus, vira pedra. Né? Nem sequer aparece o nome dela, né? Não sei se é o que a gente estava falando do apagamento das mulheres, né? Mas o que normalmente é feito com essa história? Ela é uma história que ela é muito discutida num viés moralista do tipo, lá, ó, você quis desobedecer a Deus, deu mal, virou pedra. Né? Quem mandou questionar a ordem de Deus? Né? Mas o que se perde nessa discussão é o seguinte, mas por que ela olhou para trás? Né? Ela sabia muito bem que olhar para trás ia ser contra o comando de Deus. Por que ela fez isso? E o Stephen Frosch vai dizer, minha sugestão é que a gente possa ler essa história numa nova perspectiva, examinando a possibilidade de que esse ato de olhar para trás, ele possa também ser uma resposta ética a um chamado sem palavras desse outro que ela ama e que estava sendo destruído, da violência que destruía as filhas dela. Vocês notam que o texto ele não chega a falar que Deus castigou ela, né? O texto fala que ela olhou e foi transformada em pedra, se tornou pedra, né? O próprio ato dela de olhar que cristalizou, não fala em um castigo de Deus. Então, a Rebecca Goldstein é uma autora, né, que ela vai recuperar a tradição talmúdica, a literatura judaica, para destruir essa construção moralista, né, e colocar uma outra leitura que ela vai dizer que talvez a esposa de Ló teve pena de suas filhas, né, que estavam para trás, que iam ser destruídas, e ela se virou para ver se elas ainda estavam lá, talvez elas estavam seguindo, um olhar de piedade, mas que ao encarar com os olhos a presença de Deus, da destruição, ela se torna pedra, né? Mas a ideia aqui é de que esse amor de mãe e filha, essa conexão afetiva, esse fundamento emocional, seria uma certa posição dela em relação a essa destruição e crueldade da lei divina. Então, é como se ali ela se conectasse com as filhas de uma maneira radical, que ela inclusive se especifica nessa relação, né? Ela fica eternamente unida com as filhas, que também viraram pedra na destruição da cidade. Então a Goldstein vai dizer,
Ela olhou para trás para ver suas filhas, viu que não estavam lá e viu que tinham se tornado. Nesse momento de dor e sofrimento, só há um desejo: voltar para trás, se conectar de novo com as filhas, sentir o que elas sentiram, se tornar uma com elas, em todos os aspectos. E é nisso que ela vira um pilar vital. Mas então, como é que é essa hipótese do Frost de que tem aí uma valência ética desse ato, né? O Frost vai pegar justamente essa ideia de se virar para trás, um turning back, se valer do olhar para olhar para esse sofrimento social, coletivo que estava em jogo ali. Um outro autor que ele trabalha, que é o Hoffman, ele vai tentar indicar como, em situações de violência social, de transmissão de trauma intergeracional, de violência estrutural, tem a tendência a agir sobre os sujeitos uma conexão com essa dor dos outros, né, dos pais, dos familiares, dos colegas, e que isso gera um imperativo de permanecer leal a isso. Se tivesse que sempre continuar fixados ali, ligados a essa dor, ligados a essa posição. Né? Frost vai dizer, o imperativo de ocupar, de habitar esse lugar de destruição. Então, é um duplo efeito, na verdade. Por um lado, o sujeito, ao olhar, ele se fixa nessa posição, pelo espaço, pelo olhar, tanto quanto, pela voz e pelo tempo, ele é silenciado. Ele perde o recurso do significante para poder se valer, e ele silencia para se conectar com essa dor do outro. O Alain de Gervais vai falar disso como esse silêncio absoluto, né, dessa experiência traumática, que subtrai qualquer apelo possível. Não tem mais possibilidade de se valer de significante. Então, vocês sabem que o Mauro já comentou disso no cenário superior várias vezes, né? Primeiro superior que petrifica, silencia, como nenhuma palavra, o Alain dizia, né? Fracasso significante. Estou propondo aqui que um outro nome para esse superior seria fique aqui comigo. Uma força que fixa o sujeito em uma posição, tanto quanto depriva ele do uso da palavra. Uma pura força de uma lei, né? Isso é interessante, né? O nenhuma palavra vale para o sujeito, mas vale para o superior. Nesse nível, o superior não anuncia leis morais. Ele é uma pura força de um olhar que conecta e paralisa. O olhar da medusa, que transforma em pedra. É sem palavras, ele só captura. Né? O Alain vai dizer isso também. Né? O olhar é um olhar maléfico, que o grego isolou como olhar da medusa. Esse mito diz que, sob este olhar, né, o corpo perde seu estatuto vivo, perde sua mobilidade, para ser transformado em estátua de pedra. Essa petrificação mortal é a operação traumática que se produz cada vez que a parte maldita do homem se solta do significante, desatrela, e ela começa a agir como uma pura força de destruição, de um mal visto, de um mal olhado. Mas o que o Frost está propondo como uma outra leitura possível é que não teria algo de ético que uma pessoa tome essa decisão de se manter conectado a esses sofrimentos dos familiares, das pessoas com quem ela convive, né? Que nem o Mauro falou agora, numa situação em que as pessoas se fazem de cegas e surdas, não tem um valor nesses que escolhem estar lá, olhando, inclusive, para a dor e para a destruição, tanto quanto escutando esse chamado mortífero. Então, essa identificação massiva com o sofrimento dos outros, como esse movimento capaz de fazer o sujeito se fixar, mas se fazer de pedra, mas na esperança de que isso marque uma posição, de que isso, de alguma maneira, faça ser vista essa dor, que não se pode enunciar. Né? Então, vejam, e isso, né, isso que eu estou querendo discutir, né? Isso é muito mais destrutivo, acho que é o problema clínico que o Mauro colocou, quando o sujeito começa a sair dessa posição, ele começa a fazer um deslocamento, e já no curso dessa mudança de posição, ele decide voltar atrás. Esse momento que ele desdiz, ele cancela o que ele disse, ele desfaz o dito dele, e volta para esse lugar de sofrimento. Esse é um momento de muito, muito risco. Né? O Frost vai dizer sobre esse retorno. Né? Retornar pode trazer exigências ainda mais graves. Né? Sugere que a pessoa já tinha iniciado o processo de seguir em frente, de avançar, até de escapar, mas ela ativamente escolhe olhar para trás. Aí vem a martelada. Né?
A Vina Das é uma autora que trabalha um pouco com psicanálise, no light novel. Ela pesquisou com mulheres vítimas de violência na Índia, pós-luta de libertação, né? E uma das coisas que ela diz é justamente isso, né? Como essas mulheres, apesar de tudo que elas tinham sofrido ali, mesmo oferecida a possibilidade de mudar de lugar, sair de lá, elas ficavam, né? Então ela diz, essa imagem de voltar para trás não é um retorno, não é como se a pessoa desse uma volta e fizesse um contorno para chegar lá. Ela realmente vai e volta pelo mesmo caminho, né? Ela se volta para trás, ela volta a habitar o mesmo espaço, que se torna um espaço de destruição. E ela vai dizer sobre essa experiência que é uma situação em que não é facilmente colocado em palavras. Não é que a pessoa vai chegar e te contar isso, você vai perguntar para ela, e aí, o que está acontecendo? Ela vai falar do sofrimento dela. É um tipo de sofrimento que busca reconhecimento pelo olhar. Ele se mostra, ele quer ser visto, né? Não dá para você levianamente chegar com promessas, com ofertas de vou te escutar, porque existe um domínio dessa injunção do olhar, né? Então, voltando lá para o poema, para tentar situar isso, vou destacar duas passagens. Uma primeira era essa de que a esposa de Ló já estava andando para sair da cidade, e aí uma voz incansável atormentava ela. Não é tarde demais, ainda dá tempo de olhar para trás. Ela era assediada por essa voz do superior que puxava ela de volta, né? Essa força que faz o sujeito decair, né? Mas se existe essa situação do sujeito se deslocar e ser chamado de volta, ser fixado nesse olhar, o que eu colocaria como discussão, né, clínica e política, né? Uma primeira coisa é entender, né, a complexidade do processo que é um sujeito conseguir deslocar dessa posição. E o que eu estou querendo colocar é que vai ser muito mais difícil, muito mais trabalhoso esse ser feito em situações em que socialmente não há mecanismo de reconhecimento funcionando, em que as pessoas radicalmente estão se fazendo de surdas e cegas. Isso dificulta ainda mais essa passagem, né? Por que ela é difícil? Porque ela é uma passagem dupla, né? O sujeito precisa se desvincular desse olhar, tanto quanto sair do silenciamento para recuperar a fala, né? Sempre digo isso assim, sobre a clínica, né, que é muito arriscado quando a gente precisa fazer o paciente pular duas casinhas ao mesmo tempo. Se puder fazer um movimento por vez, melhor. Mas nesse caso, são duas passagens que precisam operar nessa articulação entre a voz e o olhar. Mas é de se reconhecer que se o paciente tinha feito o primeiro movimento, é porque algo na transferência estava operando. Algo dali, daquela interação com o analista, já tinha começado a funcionar. Mas o que a gente faz, então, se depois disso ainda assim o sujeito volta, né? E aqui eu lembro de uma frase da Bárbara, né, por isso que eu mencionei ela, acho que ela falou no evento último do discurso da estupidez, né? Liberdade não dá para ser forçado. Não tem como eu ir lá arrastar o cara para ele sair do lugar que ele está de fixação. Inclusive, por mais que a gente conduza bem a interpretação, o tempo da intervenção do analista, o melhor que um chamado pode fazer é abrir a possibilidade dessa escolha. Mas pode ser que o cara escolha voltar. Não tem garantia de uma onipotência da intervenção do analista para tirar ele disso, né? Então, não é sem risco que a gente chama o paciente a se deslocar a uma nova posição. Ele pode vir, mas pode não vir. O que o chamado pode engendrar, né, é a chance de uma escolha. Isso já não é pouca coisa. O paciente possa, se ele voltar, habitar aquilo como escolha e não como absoluta injunção. E, né, esse é o que aparece, né, que era a segunda ocorrência que eu pego do poema, que é a última frase, né? A esposa de Ló, que sofreu com a morte porque ela escolheu olhar para trás. Decidiu olhar para trás. Deus ofereceu para ela a possibilidade de escolher, de olhar para trás, porque ele deu a chance dela sair dali. Ela escolheu voltar. Então, esse momento de decisão ele é perigoso porque ali onde o super-eu já puxava o sujeito, quando o cara decide voltar para trás, são duas forças. É como se ele fosse na direção da gravidade, ele se lança para baixo junto com essa força. E aí, por isso, esses momentos podem ser tão destrutivos no tratamento. São momentos que o sujeito ele tanto se retrai, né, ele paralisa o movimento do corpo, ele se contrai, quanto ele retrai, ele trai a palavra. Aquilo que ele tinha dito para ele tira de jogo, ele volta para a palavra, né?
a relação entre decisão e escolha. Então, talvez a questão ética que eu estou colocando aí, né, que seria de se discutir, não tem um valor de que em certas situações de tanta precariedade, destruição, violência, trauma, haja os que queiram fazer do seu corpo monumento dessa dor, fazer isso ser reconhecido, fazer isso ser visto ali onde tantos prefeririam não olhar? Será que em vez de perguntar, mas por que a esposa de Ló olhou para trás, não era de se perguntar, mas por que os outros não olharam? Por que todo mundo não olhou? Uma coisa dessa, cidade construída. Por que todo mundo simplesmente seguiu em frente querendo esquecer isso? Ela foi testemunha disso. Ela escolheu testemunhar essa destruição. Então, acho que já deu meu tempo, então eu vou encerrar. Mas a pergunta que fica é essa, né, do nosso lado como analista. A gente tem condição de estar à altura de tanto promover esse chamado, que oferece para o sujeito a possibilidade de escolha, tanto quanto poder operar nós mesmos também como testemunhas disso. Porque tem muitas vezes que o analista também não quer olhar para esse horror. Ele só quer, mano, vamos sair logo daí, vamos pular fora desse negócio para não ter que encarar. Né? Será que a gente está em condição de estar à altura desse chamado? Tanto quanto reconhecer que é possível que o sujeito escolha não atender a ele, ficando naquela posição? Essa é a ideia daqui. Valeu.